Estamos aqui em Goiânia e com a visita ilustre. Hoje cheguei aqui no escritório e tive a grata surpresa de encontrar essa fera aqui, o Gabriel Viana, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, apesar da gente ter pouco contato, né, Gabriel? Mas eu admiro muito pela sua forma de trabalhar. É um cara que você vê que tem muita estratégia, trabalha na parte comercial hoje aqui dentro da Solotec. E aí eu falei, cara, vamos aproveitar a presença do Gabriel aqui, que hoje ele atua em Paracatu, Minas Gerais. Então vamos aproveitar a presença do Gabriel aqui para poder bater um papo e ele falar um pouco da experiência dele, principalmente com esse produto, o Action SI, que é um produto que a Solotec acredita muito que pode ser um grande diferencial dentro do mercado, né? Para o produtor, para as distribuições, para os parceiros nossos aqui da nossa empresa. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, obrigado pela parceria aí. Não sei quando você começou na Solotec, mas você vai falar isso para nós. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado aí, Hugo. É recíproco a admiração aí, toda a sua família. Trabalhei com seu pai, com seu avô há muitos anos atrás, né? Minha esposa também trabalhou aqui, meu filho também está trabalhando aqui. Olha, eu até brinco quando eu voltei para cá, que eu trabalhei aqui, eu era jovem, né? Aí o jogador de futebol, ele inicia a carreira num time, vai embora, depois volta, né? Sim. Mas é o seguinte, eu estou aqui com a Solotec desde 2017, né? Eu tenho 35 anos de formado e 35 anos na área comercial, né? Sim. Então eu trabalhei a vida inteira na distribuição e eu sempre fui um batedor de porteira. Eu trabalhei na gestão de negócio, mas eu nunca deixei de ir no campo. Tá? Sim. Então a gente tem que conhecer na ponta o que está acontecendo, quais são as dores do produtor e tudo, né? E quando eu comecei a trabalhar com a Solotec, o primeiro produto que a gente foi trabalhar foi o Solotec Cobre. Sim. E a gente começou em várias culturas, né? Começamos em milho semente, em abóbora, em feijão, né? E era um produto totalmente desconhecido. E o nome de cobre atrapalhava. Sim. Porque cobre é um produto que tem pouca compatibilidade nas misturas e tudo, né? Sim. E nesses 8 anos que eu trabalho com Solotec Cobre, eu nunca tive um problema com mistura de tanque e nem de fitotoxidez na planta. Certo. Porque o percentual de cobre que tem nele não é baixo, ele funciona pelo sinergismo dos outros 4 ativos que tem dentro dele, né? Certo. Então, nessa história minha com esse produto, a gente, por exemplo, em sementeira, a gente fez um trabalho com a sementeira visando a ervínia. E era um material muito suscetível à bactéria. Uhum. Aí fizemos lá um meio pivô acompanhado pelo técnico da sementeira e foi espetacular. A gente ia lá avaliar. Um dia o técnico estava junto comigo na avaliação e falou assim: Gabriel, você está olhando só uma doença. Esse produto seu tem um espectro de ação muito grande. Ele controlou mancha branca, ele secou cercóspora. E depois aí foi interessante que esse produtor que a gente fez esse campo, a gente foi fazer um dia de campo um tempo depois numa fazenda, a gente falando sobre esse produto, o produtor deu um depoimento, ele falou que o único pivô que ele ganhou o prêmio da sementeira foi o pivô que ele fez no Solotec Cobre. Não combinamos nada com ele chegou, deu esse depoimento para nós lá. É um produtor muito técnico e tudo. Então, quer dizer, e depois da sementeira, esse técnico nos convidou para fazer uma reunião com todos os técnicos da sementeira na sede deles. Aí a gente apresentou o produto e tudo. E hoje esse produto virou protocolo dessa empresa, há muitos anos. Sim. Né? Então, eu gosto de reafirmar, ele é um produto muito compatível. Por exemplo, as outras fontes de cobre que as sementeiras usam ou usavam, eles faziam ela sozinha, porque a questão de mistura é muito complicada. Aí depois a gente fez o trabalho em feijão, tivemos um sucesso bacana também em feijão, mais voltado para bactéria, né?
os materiais mais susceptíveis, né? E a gente notava também, pelo fato do produto ter aminoácido nele, que ele dava um desempenho fisiológico na planta. A planta se mostrava diferente, né? Certo. E fomos seguindo. Em Paracatu tem uma área significativa de abóbora. Esse produto virou protocolo na abóbora. A abóbora, para você ver o espectro de ação do produto. A abóbora, as principais doenças dela é oídio e míldio. E míldio é um fungo da classe dos homicidas, quer dizer, não é qualquer fungicida que controla. Os fungicidas padrão de cereais não controlam esse fungo, o míldio. Como é que são os nomes? Míldio e oídio. Oídio e míldio. Míldio. Tá. Então, esse sinergismo de ação com esse produto, ele teve uma excelente ação nessas duas doenças em abóbora. Certo. Então eu comentei, ele teve um excelente espectro de ação em milho, em abóbora, tá? E feijão também, um bom controle em bactéria e o aspecto fisiológico que ele causou na cultura. Certo. Então o produto tem ácido salicílico, ele tem aminoácidos formadores de fitolexinas, tem aminoácidos mitigadores de estresse, ele tem produtos cicatrizantes, né? Sim. Então, isso que provoca esse espectro de ação dele. Certo. Então, logo no início, trabalhando com esse produto, já tendo esses resultados, a gente ganhou muita confiança com ele, de recomendar. Sim. Tá? E hoje, a maioria das sementeiras utilizam esse produto, está virando para o Action C, que foi colocado o silício no Solotec Cobre, né? O silício complementou ainda mais esse sinergismo de ação na parte de doenças de plantas, né? Sim. E também o silício comprovadamente é um indutor de resistência. Qualquer pessoa que pegar na literatura sobre silício, ele tem muita ação em planta C3, C4, em gramínea, em soja. Então é um produto que caiu muito bem nessa mistura de Solotec Cobre. Pessoal que está assistindo a gente aí, vocês podem ver que a gente está com um professor aqui, então vamos aproveitar essa aula, né? Para mim está sendo uma aula da parte mais específica da atuação do produto, né? E também da cultura que a gente trabalha, né? Você falou de abóbora, né? Para mim é uma novidade, eu não conhecia essa atuação em abóbora, muito interessante, Gabriel. Eu queria que você falasse agora, a gente aproveitar para a gente falar ainda um pouco mais do produto, a questão dos ativos dele, né? Qual que é a atuação de cada um dos ativos que o Action SI tem, e também complementar que quando a gente fez a evolução do produto do Solotec Cobre para o Action SI, a gente reduziu um pouquinho a quantidade de cobre na formulação e nós acrescentamos o Action SI, o silício, que a gente sabe que dá um benefício para a planta, como você bem comentou. Mas eu queria que você falasse agora de forma específica, a gente falasse de forma particular, para cada um dos princípios ativos que o produto tem, né? Então, fala para nós aí, Gabriel. Pois é, eu comentei a princípio do início de trabalho, né, nessas três culturas, né, milho, feijão e abóbora. Certo. E depois disso nós fomos desenvolver ele em soja, né? Sim. Então a gente desenvolveu esse produto também indo muito bem. A gente também trabalha com o Solotec Cobre na soja. Tem muito produtor que tem muita confiança nele, por já vinha usando antes, permaneceu com ele. Certo. Mas o Action Seal tem seis componentes, né? Certo. Então o primeiro, que o nome já diz, é o silício, né? Certo. Ele tem uma parte solúvel e uma parte não solúvel, né? Certo. Então, essa parte não solúvel, ele fica por cima da planta, ele tem uma ação de proteção, como se fosse um escudo de proteção, que fica por cima da folha. Certo. Tanto para esporos de fungos, como também para insetos. A gente vê isso muito a campo.
ele cria um ambiente inóspito para inseto, onde a gente fez alguns lado a lado, a gente via, no caso do feijão, que a pressão da larva minadora em feijão, onde tinha um silício, era menor. Poucos dias a gente fez um campo para mostrar para um recomendante, sem a gente mostrar para o produtor, antes da gente chegar, ele já tinha notado isso, né? Então, o silício, eu gosto muito de falar dos aminoácidos que compõem ele, né? O aminograma dele é repleto de aminoácidos importantes para a planta, né? Que a gente sabe que a planta, quando ela recebe um inseticida ou um fungicida, é bom para ela, mas aquele é um elemento estranho para ela, é um produto químico. A planta é um ser vivo. Certo. Igual a gente vai tomar um remédio, ele tem um efeito colateral. Ele vai te curar alguma coisa, mas ele vai afetar seu estômago, né? Pode baixar a pressão, né? Sim. Então, o fungicida ou inseticida para a planta, ele causa um efeito que a gente chama de efeito xenobiótico, né? Sim. Então, o aminoácido que contém nele mitiga isso. Então, ele torna o gasto energético da planta é menor. Então, isso volta para a produtividade. Certo. Né? Então, eu falei do silício, do aminoácido, ele tem uma amônia quaternária que tem um efeito sanitizante, quer dizer, ele limpa esporo, aquele esporo que já esporulou na folha, né? E tem um poliflavonoide que tem um efeito cicatrizante na planta. Tá. Ele trabalha aliado com a amônia quaternária. E outro produto importante, que também é um mitigador de estresse e indutor de resistência, é o ácido salicílico. Eu estou ouvindo ontem, participando de um seminário de fisiologia no campo, fisiologia vegetal. O ácido salicílico foi tema, e o aminoácido foi tema relevante para a mitigação de estresse. Certo. E o ácido salicílico, além de tudo, ele prepara a planta para uma possível entrada de doença. Você fala, opa, deixa eu me preparar. Deixa eu, vamos dizer assim, falando do humano, né? Os meus anticorpos aqui para combater essa doença. Né? Sim. Então, e além de tudo, tem um cobre, que é um sulfato de cobre, numa concentração menor que do Solateco que você falou. E também tem o efeito de indução de resistência e que também ajuda nessa parte de efeito em fungos e bactérias. Você falou do nosso cobre na formulação é feito pelo sulfato de cobre, abaixo do sulfato de cobre. É. Qual que é a diferença de ser feito um sulfato de cobre com os outros cobres do mercado? Isso é bom, é ruim? O sulfato de cobre ele tem um efeito nutricional também, né? Certo. Então ele ajuda a planta a... Tem um produtor que ele fez umas análises foliares no feijão, ele tinha feito 2 de Solotec cobre, e ele ficou impressionado com a quantidade de cobre que tinha na planta. Sim. E cobre é muito relevante, cobre participa de ações enzimáticas, de formador de raiz também, né? Sim. Então o fato dele ter esse efeito nutricional também difere dos outros cobres, né? Além da compatibilidade, né? Sim. A concentração que ele tem. Os outros cobres do mercado tem que ter muito cuidado com mistura de tanque, né? Certo. E, Gabriel, muito bom. Pensando agora na atuação de soja, esse produto ele entra fazendo qual função para o produtor de soja? É um produto que você recomenda para um cliente? Se eu fosse seu cliente aqui, né, um cliente amigo seu, né, que acaba que o cliente se torna um amigo, a gente sabe como que é a relação. Você indicaria, se você fosse um produtor rural, você compraria o Action SC para sua lavoura, pensando em soja, nesse grande mercado que é a soja no Brasil? Olha pra você ver. E de que forma você usaria ele, né? Tá. Eu comentei no início que eu estou no mercado há muito tempo, né? E a confiança que eu ganhei nesse portfólio de produto com o Solotec Cobre Action SI, eu tenho muita tranquilidade em recomendar e segurança. Ainda mais a região que eu trabalho é a região que eu fiz muitos amigos, né? Eu não faria isso para... Não venderia uma coisa que não seria bom para ele, né? Sim. Mas
Corta lá que deu um branco aqui. Corta lá. Não, tem problema, depois a gente ajeita no vídeo lá. Então você perguntou da questão de recomendar para a recomendação. soja. Se você usaria se fosse produtor rural. Então, veja bem, eu acho muito importante trabalhar com indução de resistência. Quando a gente conversa com o pessoal da pesquisa de empresas de semente, o conceito que eles procuram hoje é indução de resistência. Sim. É o que a gente tem que procurar em tudo quanto é planta. Tá. Esse é o conceito. A planta está preparada. Tá. Então... Rapidinho. Dentro desse tema, eu quero aprofundar nisso aí, Gabriel. Indução de resistência está me dizendo que é o conceito, é a palavra-chave, é o que está no momento, falando de pesquisa, de congresso, etc. Essa palavra para mim, que não sou do mercado, eu não sou formado em agronomia, minha formação é administração de empresa, essa palavra para mim ela fica um pouco no ar. O que é indução de resistência? O que é um indutor de resistência? Então, assim, o que é isso? De forma mais simples, para quem não é do mercado, explica para mim, o que é isso? O que é indução de resistência quer significar para a planta? O que é isso que você está falando? Tá, então, eu vou voltar, né? Você me perguntou se eu recomendaria o produto, né? Uhum. Então, eu comentei que a indução de resistência é o que o mercado procura. Certo. Né? O que o mercado quer? Porque quando você tem uma planta que já foi inoculada nela a doença, ela tem um gasto energético grande para combater. Tá. Então, o aspecto, eu falo sempre que o aspecto visual é muito menor do que está dentro da planta. Às vezes você vê uma manchinha pequenininha, mas dentro da planta tem um problema muito maior. Tá, tem um gasto de energia. Sim. Então tem contaminantes ali que vai para outras partes da planta e tudo, né? Tá. Dependendo do tipo de doença, né? Uhum. Então, você induzir a planta à resistência, ela vai... Você põe um ativo que a planta... Quando ela recebe aquilo, é como se ela recebesse um comunicado, fosse assim, tem alguém invadindo. Sim. Para te prejudicar. Sim. Uma moléstia, uma doença. Sim. Aí a planta, como a gente tem uns anticorpos, ela se prepara para isso também. Sim. Né? Ela começa a produzir fito-hormônios, né? Para combater doença e tudo, né? E aliado ao ácido salicílico, vem os nossos aminoácidos formadores de fitoalexinas, que são também aminoácidos que faz a planta também formar para combater a doença. Tá. Aí, e nesses aminoácidos ainda tem os aminoácidos mitigadores de estresse. Tá. Né? Aí vem o que eu já comentei, o efeito sanitizante, o cobre, o ácido salicílico. Então, assim, é um produto muito completo. Certo. Então, eu estou muito tempo no mercado, né? Eu já tratei objeção demais. Antigamente, fungicida ninguém usava na soja. No milho, muito menos. Tá. Biológico, quando a gente saiu no campo para falar de biológico, então ninguém acreditava em biológico. Hoje, o que virou biológico? Tanto de empresa que tem. Sim. Né? E agora, o que o mercado quer? É indução de resistência. A planta, depois que a doença entrou, já perdeu. E isso, então, seria uma forma... a indução de resistência a gente pode considerar que é uma forma de prevenção mesmo. Sim. É prevenção. A palavra... E uma coisa eu te falo, que eu vi desse produto, que não é fácil ver no mercado. Por exemplo, tem muito produto concorrente do Action Cib Solotec Cobre que tem efeito curativo. Tá. Efeito curativo. Com espectro de ação pequeno. Tá bom. Agora, esse produto, pela composição dele, dessa quantidade de componentes, ele tem um efeito preventivo e curativo. Efeito preventivo e curativo, tá claro. E... Tá, então, eu não sei se chegou a falar, mas só para reforçar. Você não tem dúvida nenhuma de recomendar. Se você fosse produtor, você usaria na sua lavoura. Com tranquilidade. E usaria em substituição de um outro multissítio no mercado, junto com fungicida. De que forma que você usa, que jeito você entra com o produto? Olha, qual que é a recomendação? Já foram feitos, né, e as minhas avaliações de campo, dá para trabalhar ele junto com fungicida. Os fungicidas de soja, de milho,
só com ele. A gente Certo. tem muita segurança para recomendar isso, né? Certo. Agora, o que eu sempre falo, que o conceito de indução de resistência, como ele é novo, é importante repetir a aplicação do produto. Certo. Porque você leva a planta a um estágio fisiológico de indução de resistência, de formação de fitolepsina e tudo. E o produto ele tem um tempo, uma vida, né? Aí, quando aquilo está um intervalo aí de 10, 12 dias, reabastecer a planta com as mesmas informações. Certo. Então, quer dizer, você vai ter uma planta mais preparada. Certo. Então, repetir a aplicação é fundamental. Ou seja, usar mais de uma vez. Duas aplicações no mínimo. Pelo menos. Pelo menos duas aplicações. E no vegetativo. No vegetativo. Fazer a base bem feita. Tá. E, Gabriel, agora eu queria fazer uma pergunta saindo um pouco do produto, para a gente poder também fazer uma espécie de conselho para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, pensando nessa parte comercial dentro do agro. Qual conselho que você daria para um jovem que está querendo se lançar no mercado de trabalho, para ser um vendedor? Qual que seria a receita, assim, no sentido de trabalho, de comportamento, para poder ter um trabalho de sucesso como é o seu, né? Eu considero que você é um cara de sucesso dentro do segmento comercial no agro. Então eu queria que você desse assim, um conselho, alguma dica, alguma experiência sua para uma pessoa que está querendo começar nesse mercado. Eu falo o seguinte, eu sou da antiga, né? Sim. Eu sou da antiga e tem muita gente da antiga ainda no mercado, né? Sim. E antigamente você ter um conhecimento do produto, do princípio ativo, isso era suficiente. Tá. Chegar lá e falar e tudo. Hoje isso também é importante. Porque tem que conhecer bem do produto. Sim. Tem que conhecer o produto concorrente. Certo. Né? Agora, uma coisa que é fundamental é conhecer a dor do cliente. O que é problema para ele? Uhum. Onde você pode ajudar? Certo. Né? E para o jovem que está começando, eu falo, eu estou com 63 anos, eu estava no seminário de fisiologia vegetal, a gente não deve parar nunca. Sim. Conhecimento em nutrição, em fisiologia, em informática, né? Sim. Conhecer bem. Agora estamos aí, inteligência artificial, né? Então, sim. Tudo isso a gente não pode parar no tempo, né? Sim. A gente não pode parar no tempo. Tá. Gabriel, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo. Eu estou achando muito bom. Uma pena que nosso tempo está limitado aqui Você precisa voltar para Paracatu, né? Mas eu queria só finalizar pedindo o seguinte. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? A gente acaba não conversando, mas assim, se você puder também bater um bate-bola aqui, você trazer uma pergunta para mim para a gente finalizar, manda aí, que eu vou te responder também. E aí, se for o caso, a gente faz mais uma última aí, só para a gente finalizar o tempo. Vai lá, Gabriel. Bom, me pegou de surpresa. Mas assim, você está entrando no mercado, né? Pode dizer assim, né? Tem quanto tempo você está nesse mercado do agro, né? Eu entrei na empresa em 2015. Então são 10 anos já no grupo, né? Acabou que eu comecei na Solotec na parte da indústria, no fertilizante, depois eu fui para HL, depois eu fui aí fiquei migrando entre Solotec e HL sempre e buscando meu espaço, né? E hoje eu estou muito ligado à parte de marketing e também à parte de gestão da empresa, né? Que minha formação foi essa, administração de empresa. Então hoje eu estou nessas duas funções aí, tentando mais ajudar. Próximo da ponta também agora, né? Sim, né? Nessa parte comercial, muito ligado à parte comercial. Também, né? Exatamente. Eu queria que você traçasse um paralelo, né? Depois que você assumiu essa parte agora de marketing, que você está indo a campo, visitando a revenda, prospectando cliente. O que você está achando desse paralelo antes e agora? Então, Gabriel, eu vejo assim, isso que você falou na resposta que você fala aqui, cara, a gente precisa conhecer a dor do cliente. O nosso trabalho é justamente
sanar essa dor, né? A gente está aqui para resolver esse problema do cliente. Se a nossa solução não for eficiente para isso, nosso trabalho é em vão aqui, né? Nós que somos uma empresa que tem tecnologia, produtos especiais, o que a gente busca é levar a nossa solução para o nosso cliente. No final do dia é isso. Então, se a gente não conhece o que o nosso cliente tem de dor, qual que é a dificuldade dele lá, e a gente só chega vomitando, às vezes, uma informação, sem entender o que de fato ele tem como dor, como dificuldade, a gente não está ali para ajudá-lo e a gente só quer falar e não quer escutar, eu acho que a gente perde muita energia e muitas vezes a gente tem dificuldade de converter. A gente tem dificuldade de fazer a venda, de crescer o nosso negócio, de crescer a nossa solução. Então, assim, eu já passei por algumas partes da empresa e eu sempre gostei muito de escutar, mais escutar do que falar. E pensando nessa parte comercial, se eu pudesse dar uma dica, né, apesar de novo, para qualquer vendedor, é sempre que sentar na frente de um cliente, estar mais preparado para escutar do que para falar. É ouvir o que o cara está passando, qual que é a dificuldade dele. E aí, a partir disso, a gente tentar trazer alguma coisa que a gente tem na mão. Se a gente não tiver nada também, fala obrigado pelo café aí, até a próxima e vamos ver se a gente, né, numa outra oportunidade, a gente consegue fazer algum negócio. Mas eu acho que a gente parte sempre do princípio disso. Se ele tiver alguma dor que a gente consegue ajudá-lo, a gente vai ajudar com o que a gente tem, né? Claro. Eu acredito que a gente tem uma empresa hoje na mão, né, que é a Solotec, que é uma empresa muito boa, que tem uma história, apesar de ser uma empresa nova, se a gente for comparar com a história das outras empresas que estão no nosso segmento, é uma empresa que começou ali em 2015 e depois ela foi se transformando. A gente tem uma empresa muito boa na mão, a gente tem um time bom, a gente tem pessoas boas que estão com a gente e a gente tem produtos muito bons e o nosso sonho é muito grande, né? O que é o nosso sonho? O nosso sonho é que a empresa se torne conhecida, né? Eu que estou na parte de marketing, o que eu quero da empresa? Que a empresa ganhe cada vez mais, tenha cada vez mais o conhecimento do nosso cliente, do produtor rural, da distribuição, da cadeia do agro, tenha conhecimento da empresa. E o nosso desafio é esse, é comunicar isso de todas as formas que a gente conseguir dentro de uma verba finita, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando de formas de comunicar isso e de levar essa voz da Solotec, né? de nos fazer ouvir, fazer a Solotec ser ouvida, né? Esse é o nosso grande desafio hoje. Estamos começando um trabalho, pensando em marketing, a gente está começando um trabalho aqui dentro da Solotec, mas eu acredito que já estamos conseguindo fazer algumas coisas legais e o nosso sonho é muito grande, como eu falei, né? E a gente conta muito com o apoio da nossa equipe, do nosso time, né, para fazer isso acontecer e do nosso cliente também, porque a gente precisa muito dele também, até nesse sentido, dele indicar, falar, né, que a Solotec é confiável, uma empresa que não começou hoje, a gente tem uma história antes da Solotec no mercado do agro, né? Então acho que é um pouco disso, sabe, Gabriel? E agora a gente já chega no final, porque a gente precisa finalizar mesmo, mas eu queria agradecer mais uma vez. E para finalizar, eu queria só falar o seguinte: você tem alguma mensagem final, seja para quem estiver escutando a gente, seja um vendedor, ou seja uma pessoa que trabalha na parte administrativa, que seja sobre o trabalho, sobre a vida, manda uma mensagem para o final aí para a gente poder fazer esse final da... Só dentro do que você falou aí, eu acho que a gente não tenho certeza. A Solotec, os produtos que eu venho trabalhando ao longo desses 8 anos, são produtos de resultados consistentes. Ótimo. Eu falo excelente. Isso com segurança. Ótimo. Você pega aí o Solotec N45, ele avançou dentro das empresas de semente, o próprio técnico de semente recomenda para os cooperados dele. Os resultados que a gente tem com Action C e Solotec Corp são consistentes. Então, isso dá segurança para a gente, né? Então a gente, quando chega numa fazenda, chega numa revenda para apresentar o produto, a gente sabe que está levando uma coisa boa, uma grande oportunidade. Excelente. Muito obrigado, Gabriel, pela presença, pelo bate-papo. Desejo que seja um final de ano também em agosto, mas que seja agora estamos chegando na safra aí de 25, 26, que seja um ano muito bom para nós, de sucesso, muito bom trabalho para você aí, bom retorno para Paracatu. E eu espero que você venha mais vezes para a gente conversar mais aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando. Que isso. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, pessoal. Se vocês gostarem, manda um comentário aqui, curte o vídeo, compartilha com seu amigo.
E o Gabriel, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Tamo junto. Valeu.